Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouco sobre vida em família, problemas familiares e, de certa forma, tomando como base o acontecido na família de Davi com uma das filhas. Aliás, aparentemente a única filha mulher que tem um nome revelado na Bíblia. Nem mesmo sabemos quantas filhas mulheres o Davi teve. Aliás, por curiosidade, também não sabemos quantas filhas mulheres a Maria teve com o José. Nós sabemos que ela teve 5 filhos, homens, com o José. E, no entanto, mulheres, nós não sabemos. A Bíblia se refere às irmãs de Jesus, às filhas de Maria com José. Com relação a Salomão, nós nem sabemos, nem de homem, nem de mulher, quantos filhos ele teve, algo que deve ser um número colossal. Mas com relação a Davi, há listas diferentes na Bíblia, mas digamos, cerca de 17 filhos homens são mencionados. No entanto, não sabemos quantas filhas mulheres Davi teve. A única mencionada pelo nome é a Tamar, exatamente pelo que aconteceu com ela, e é o que eu quero tomar como referência. Problemas na família de Davi. O estupro da Tamar revelou um pouco daqueles problemas que poderiam ser evitados se o Davi tivesse seguido um caminho normal, um caminho mais disciplinado. Mas não. A vida de Davi, toda ela é oculta em mistério. A origem de Davi, o nome da mãe de Davi não é mencionado na Bíblia. Parece que a tradição menciona, e, no entanto, ela não é mencionada na Bíblia. Nem se sabe exatamente como foi aquele relacionamento. Existem algumas suposições aí de mistérios com relação a Davi, ao nascimento dele, pelo que ele diz que nasceu em pecado, né? Na iniquidade, em pecado, ele foi concebido. Então não se sabe a que exatamente Davi se referia quando mencionou isto naquele Salmo 51. Quando Davi cresceu, ele não escolheu propriamente os casamentos, foram circunstâncias que revelaram. Por exemplo, o primeiro casamento seria com a Merabe, que foi prometida, mas ela foi depois negada, não houve o cumprimento da promessa e ele não se casou com a Merabe. Mas ele veio a se casar com a Mical. A intenção de Saul não era boa, que ele constituísse uma família, mas que a Mical fosse um laço e armadilha para Davi. Este pensamento
em muitas ocasiões da história aconteceu também, tal da Cleópatra. A Bíblia menciona nas profecias de Daniel que um rei daria sua filha para se casar na família do outro rei para poder traí-lo, mas aconteceu o contrário. Então, coisas assim têm acontecido. O casamento da Mical foi assim. Aparentemente, todos os casamentos de Salomão foram assim também, por interesses, misturando política, aspectos econômicos, e o Salomão não constituiu nenhuma família. O Davi até levou um susto e tentou constituir uma família como do agrado de Deus, mas isso já no final da vida, com a Batseba, que foi aquela que aproximadamente exerceu o papel de esposa para cuidar do Salomão. Com relação às outras mulheres, Davi se deu a essa liberdade de ter muitas mulheres. Era permitido pela legislação na maioria dos países. Inclusive, na Bíblia também Deus dá abertura para isto. Davi abusou, no nosso entendimento, dessa liberdade, e porque era rei, ele se casou com muitas mulheres e deixou para nós um legado muito importante, lições preciosas de que quem tem muitas acaba não tendo nenhuma. Davi não teve uma família, ele teve um monte de famílias que brigavam entre si, mulheres que induziam seus filhos a atitudes de disputas, e aquilo se tornou uma constante na corte ou na família de Davi. Foi um estrago. Este episódio narrado aqui em 2 Samuel 13 é típico de outras coisas que aconteceram. A Bíblia não relata, mas que certamente aconteceram também. O Aminon, que era o segundo filho, ou o terceiro, na lista de primogenitura, o Aminon foi criado sem eira nem beira, ou seja, aliás, todos os filhos de Davi foram criados de qualquer jeito, como eles conseguissem. Não houve uma orientação, uma disciplina para os filhos de Davi. E o Aminon, que foi criado de qualquer jeito, sem muitos limites, se sentia na liberdade, por ser filho do rei, de fazer um monte de coisas. Inclusive, ele caiu numa conversa em que muitos caem também, da paixonite. Ele se tornou apaixonado pela irmã dele, a Tamar. Eu creio que houve muito erro por parte de Davi e da mãe da Tamar quando a criou daquele jeito. A Tamar foi criada também sem limites, era bonita e desfilava com roupas especiais e mostrando a beleza dela. Os pais que enfatizam esse lado da beleza física das filhas estão criando uma armadilha para as filhas, estão como que empurrando as filhas para o caminho da Tamar. E a Tamar, muito bonita, desfilava para cá, para lá. O irmão botou os olhos em cima dela, se apaixonou por ela e não se conteve até quando conseguiu trazê-la para dentro da casa dele e a forçou e a estuprou. E isso era o desejo dele. Mas quando isso aconteceu, ele verificou que aquele relacionamento não era as maravilhas e ficou até com raiva, com ódio da irmã e a expulsou da sua casa. Bem, muitos jovens adolescentes também cultivam esse espírito de paixão que não tem nada de amor, não é razoável, é algo até maligno, essa paixonite, ficar apaixonado por uma pessoa e não ver mais nada, só aquela pessoa. Isso é resultado
de uma contenção ou virgindade da pessoa, junto com a falta de orientação e a falta de comunicação. Essa pessoa que está assim apaixonado, isso acontece muito com jovens. Essa pessoa fica vidrada, não vê mais nada na vida, não quer saber mais nada na vida e só deseja satisfazer o objeto da sua paixão. Essa pessoa que está assim tocada por essa doença, a paixonite, a pessoa é anormal, ela fica até alterada, ela fica numa situação totalmente anormal e pode fazer grandes bobagens, inclusive suicidar. Tem havido muitos casos de pessoas assim que suicidam porque não foram correspondidas na sua paixão. Isso tem acontecido muito. No caso da Tamar, ela queria se mostrar a vaidade feminina, todo mundo botava os olhos nela, elogiava, provavelmente fio para cá, e ela se sentia tal, roupas especiais desfilando, todo mundo admirando a beleza dela, até que o irmão Aminon botou os olhos em cima dela e não se conteve enquanto não preparou uma armadilha e a estuprou. Quando o caso aconteceu, a Tamar, jovem, não tinha muita experiência de vida, ficou arrasada. Naquela época a virgindade era importante, ela perdeu a virgindade, então ela saiu chorando, jogando terra na cabeça, roupa rasgada, e na rua todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. Naquela época não havia imprensa, televisão, rádio, mas de boca a boca todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. Quando o assunto veio a Davi, ele ficou estatelado, sem também fazer nada. Ele já não fazia nada nessa área com relação à família, e aí ele ficou sem ter o que fazer. O Aminon ficou na dele, provavelmente tentou se esconder do pai para não haver uma punição logo, mas o irmão mais velho da Tamar, que era o Absalão, não se conformou, né? A impressão que eu tenho é que o Aminon era o mais velho de Davi e o Absalão, que era o terceiro, atrás do Daniel, o Quileabe, que a Bíblia não tem muitos detalhes sobre isso, por que ele não aparece mais ou morreu. Ele era filho da Abigail. Abigail entrou na vida de Davi exercendo uma função muito importante, provavelmente o aconselhou por um bom tempo, foi uma boa esposa para ele, não se sabe mais nada da Abigail. Mas aqui a gente sabe que o Aminon, por ter estuprado a irmã, ele perdeu a oportunidade de ter intimidade com o pai, de conversar, e eu acho que ele não teria condições, como mais velho, de ser rei no lugar do pai. Mas o Absalão, que também tinha essas pretensões e que via no irmão um concorrente, não perdeu oportunidade, logo que pôde, mandou matar aquele irmão, o Aminon, e assim o fez. Aí ele fugiu, mas Davi, que já estava vendo a coisa enrolar e complicar na família, continuou sem ter muito o que fazer. Alguém aumentou o problema para Davi, diz: mataram todos os seus filhos. Nunca vão faltar pessoas que vão andar pelo alarmismo, sempre vão exagerar os fatos e vão encher a nossa cabeça. Portanto, o que Davi deveria fazer? A gente nem tem uma resposta clara, porque o Davi estava todo errado com relação à família. O que ele deveria fazer? Consertar tudo. Começar por onde? Davi fez tudo errado com relação à família. Deus, que é misericordioso porque amou a Davi, mais tarde, como que esqueceu aquelas famílias todas de Davi e começou com graça, por causa de um pecado de Davi, uma nova história com a Batseba. E a história continuou dali, e o resto das famílias de Davi como que ficou
parado na história e no passado. Bom, muita confusão, muito problema, porque Davi se deu a liberdade sexual de satisfazer seus desejos sem obedecer a palavra de Deus. Hoje as igrejas estão tendo muito problema com jovens que se desviam. Famílias estão se desfazendo por falta de orientação quando se casam. Enfim, problemas nessa área continuam acontecendo. Mas Deus é Deus, continua a dar o seu padrão. Os mais velhos devem passar para os mais novos, os pais para os filhos, os pastores e líderes orientarem o povo da igreja. Nada fora da vontade de Deus vai prosperar e ter a bênção de Deus. O Senhor quer que estejamos dentro da vontade de Deus. Essa sim é boa, agradável e perfeita. E dentro da vontade de Deus está também o casamento correto, feito na presença de Deus, que nós devemos valorizar. E isto é o que Deus nos ensina. Fora da vontade de Deus é muita confusão, dor, sofrimento e mortes. Que você entenda isto e ajude os outros, e você também se dirija nesse caminho de fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Isso é melhor que tudo.